Pessoal, boa noite. Então, vamos iniciar mais um encontro dos segundos anos. Eu, inicialmente, quero pedir desculpas a vocês pela troca no horário que estava marcado desde a semana passada, porque eu vejo que a gente tem um compromisso, né? E eu sempre vou pensar e dizer, o meu compromisso maior é com os alunos. O governo me paga, né? O governo estadual me paga para trabalhar com vocês, pela melhora e pelo ensino, pelo desenvolvimento de vocês. Então, certas mudanças, né, eu fico triste que ocorram e esses avisos apareçam assim um dia antes, né, mudando todo o planejamento que é pedido para que a gente faça. Solicitam vários documentos e a gente envia, né, informando sobre as práticas, sobre as atividades, mas infelizmente ainda isso ocorre, né, na SEDUC. A gente tem um tempo ainda a cumprir de mudança dessa cultura, de como funciona a escola, da cultura organizacional, que é ligada à administração, a cultura que tem da SEDUC para com os professores, tem a cultura dos alunos, né, como eles encaram como eles encaram todo esse momento. A gente sabe que é difícil não conseguir aprender, né, fora da escola, não presencialmente, mas é isso, pessoal, a gente vai ter que enfrentar, vai ter que, de certa forma, se sacrificar se a gente acredita, né? Se nós temos condições, se vocês têm condições de ter a internet, de ter um aparelho celular, um computador, para participar aqui do encontro, o façam, não deixem de fazer. Sei que essa situação do horário atrapalha esse planejamento, né? Mas tentem participar ao máximo, de tudo que puder. Então, dentro da nossa pauta, eu queria perguntar se vocês querem acrescentar alguma coisa aos pontos que eu lancei aqui, para que sejam discutidos, né? Eu vou copiar de novo os assuntos da pauta, vou lançar aqui e pergunto se vocês querem acrescentar alguma coisa a esses pontos aqui. Gostariam de acrescentar alguma coisa? Não. Não, Radassa. Sofia que falou. Sofia é aluna nova? Não. Qual é a tua turma? Segundo não. Ah, é do segundo 1? Sofia. Tá, o segundo 1 e o segundo 2 aqui. Mas a Sofia eu não me lembro do ano passado. É porque eu não era do ano passado. Ah, então tu não estava na escola. Então, aluna nova no IEA, né? Ah, entrou esse ano. Certo. Tá, então... Para de falar meu nome que eu tô ficando agoniada, eu vou morrer. Morra não, que tem muito para viver ainda, pessoal. Vocês, agora, vocês já sabem, né? Eu não sei se incluíram vocês, eu vi uma matéria, mas a chamada agora geração C, que são as pessoas que estão aí aproximadas das principais consequências da situação de isolamento da pandemia. E eu fico pensando, eu acho que as pessoas, o que mais tem sofrido, né, a gente vai dizer que são os mais idosos, mas os mais jovens ainda, principalmente aqueles que não conseguem ter um relacionamento com outras pessoas, de todas as formas, né? Eu tenho o filho de um amigo meu, de 5 anos, e ele está sofrendo um bocado agora, né? Assim, ele não percebe muito. A mãe dele faleceu do Covid, e ele, de vez em quando, vem por aqui, a gente coloca máscara para ele usar, ele respeita, né, o uso da máscara. A gente tem saído, às vezes, para levar ele para passear no parque, e ele falou outro dia lá na Ponta Negra que eu não gosto de crianças, meus melhores amigos são os adultos, né? Então é uma criança de 5 anos agora que não teve o momento ainda, quando ele estava no primeiro ano de escola dele, ano passado, suspenderam-se as aulas, né? Agora, quando vai iniciar o ano de novo, a pandemia, e o pai dele teve o corona também, e perdeu a esposa, então ele está muito ressabiado de enviar o filho para a escola, né? Eu diria que ele tem razão em não levar,
isso é um ponto que até pode ser discutido, que eu acho que é pergunta sempre que é levantada nos nossos encontros. Temos data de retorno para as aulas presenciais? Então, antes que perguntem, eu já vou dizer, eu não sei, eu não tenho informação oficial sobre isso, e espero que o retorno seja principalmente com as pessoas vacinadas, principalmente os professores que estão no grupo de comorbidades, porque sim, eles, né, eles são aqueles que estão mais em risco, mas mesmo assim a gente vai ver que esse negócio agora, principalmente nessa segunda parte da pandemia, não tem muito isso, né? Tá gente sofrendo, gente morrendo, muitas vezes independente de idade. A gente vê que tem uma interação, quantidade maior de pessoas que apresentam essas comorbidades, mas eu diria para vocês que não tem como muito evitar. Então, a vacina vai ser essa saída, se cuidar, manter o isolamento, usar a máscara, manter a imunidade. Eu sei que é difícil, principalmente para vocês, quererem voltar a aprender e, o principal, ter o convívio com os colegas de vocês, que a gente sabe que é aquilo que vocês sentem mais falta. Então, e a gente vê na rua que as pessoas acabam esquecendo de respeitar isso, né? Mas nós vamos ainda aguentar mais um pouco esse momento para retornar bem legal, tá? Eu vou postar aqui para vocês esse link, pessoal, não sei se vocês já viram, mas esse link aí é onde ficam postadas todas as aulas já apresentadas no Aula em Casa. Então, eu recomendo a vocês que acessem esse link, vejam as aulas, porque muitas vezes me parece que os jovens não assistem, né, o que é produzido lá pelo Aula em Casa. Sei que tem gente que assiste, mas eu não posso dizer se é a grande maioria, se é uma minoria, não saberia dizer sobre isso. Vocês me diriam, de vocês aí, vocês têm assistido as aulas do Aula em Casa? Quem está aqui na live? Ninguém responde, parece que ninguém assiste. Rapaz, né? Professor, sendo sincero, De vez em nunca. eu não assisti nenhuma. Eu acho que até hoje eu não assisti nenhuma. Professor, tô viajando, nem dá pra ver. Eu assisti aquelas duas aulas prévias lá que estavam falando dos cuidados, tinha dois moços conversando e tal. Mas fora isso, nada. Sendo sincero, Pois nada. Então, você tem que buscar, pessoal, achar um horário para assistir isso, porque é importante, é um trabalho produzido especificamente. Eu vejo que tem se buscado melhorar as atividades. Eu sei que mesmo é difícil, né, acompanhar de longe é difícil, mas o Centro de Mídia está investindo nisso, que é dinheiro de vocês, né, dinheiro do governo. Então, se o aluno não assiste, ele vai acabar perdendo muita coisa. E a gente vai ter que sempre volta, né, vai voltar para o ensino híbrido e volta, recomeça de novo, faz de novo a revisão da revisão do ano passado. E a gente acaba não saindo, fica patinando no mesmo lugar, né, marcando passo. Então, tentem assistir, pegar o que seja sobre o assunto, tá? Eu postei aqui, o segundo link que eu postei é onde estão todos os slides que já foram usados no Aula em Casa até o momento para o segundo ano. Esse Google Drive aí, verifiquem se vocês conseguem acessar, se pede alguma permissão para acessar, vocês me digam depois. Porque é um Google Drive que... Esse link que eu peguei foi do caderno do estudante, da aula, e esse outro link eu não achei aqui no caderno do estudante. Eu não sei se está correto vocês receberem, né? Mas pelo que eu estou vendo aqui, é só para baixar, não pode apagar. Então, é um drive importante aqui com as aulas. E aí eu diria para vocês, pessoal, de quem assistiu aqui a aula do Aula em Casa, do Sistema Ósseo, o que vocês conseguem lembrar do que foi falado lá? Porque a gente discutiu um pouco sobre isso no último encontro, né? As células do tecido ósseo, só isso que eu lembro.
Isso foi que caiu no nosso, eu coloquei no nosso exercício, né? Eu diria a vocês, pessoal, se fosse resumir o que é mais importante sobre esse assunto ao relacionar com a educação física, verificar como a gente aplica isso nas questões relativas à nossa saúde, à postura, por exemplo, a gente pode pensar uma pessoa que sofreu alguma fratura e como é que ela vai ocorrer essa recuperação, né? O assunto, se a gente for entrar para uma área mais fisiológica, como é que ocorre esse processo, seria um assunto mais da biologia, e um assunto da biologia também no ensino superior, né? O processo de mudança da célula e de reconstituição, acho que até vocês estudam isso. Provável vocês terem estudado isso em biologia com a professora Márcia, e um assunto que é recorrente. Mas eu diria a vocês, vocês lembram aí, né, das células ósseas, quais são? Eu pergunto a vocês, o que vocês acham que é o mais importante, então, quando a gente fala de abordar esse assunto relativo à saúde? O que vocês achariam que é o mais importante tirar disso aí, fazendo a relação com a educação física? Postura, professor, postura e a... Então, tem a situação da postura, né? Postural, entender como é que eu vou aplicar isso, né, para evitar, por exemplo, agora eu estou sentado aqui nessa cadeira, será que eu estou numa posição boa? Né? Eu vou dizer para vocês, agora, no período de pandemia, e desde que começaram as aulas, eu acho que eu estou trabalhando muito mais do que eu estaria trabalhando se estivesse no presencial com vocês. A quantidade de horas que a gente está desenvolvendo aqui, eu comparo com as outras vezes que eu trabalhei em outras situações e que eram os eventos, né? Então, por exemplo, Copa do Mundo, quando eu estava na Copa do Mundo, principalmente no período já pré-Copa, um mês antes, 3 semanas antes, começava 8 da manhã, 7 da manhã, e saía de lá do estádio 10 da noite, 11 horas, né? Poxa, eram mais de 12 horas de trabalho. E aqui, durante a pandemia, a gente está trabalhando. E como é que está acontecendo? Será que a minha postura aqui, sentado nessa cadeira, é uma posição boa, né? Como é que vocês ficam, que estão muito tempo em casa, quando vocês vão estudar, vocês utilizam que posição? É deitado, olhando o celular, senta para ir ao computador, e se senta para fazer o trabalho no computador? Qual é a posição que você coloca para o seu computador, né? Aqui eu abaixo mais a minha cadeira, né? Fico numa posição a tentar mais reto aqui ao computador, mas seria melhor que ele pudesse estar aqui mais para cima, porque eu acabo fazendo uma flexão aqui do meu pescoço. E aí aquilo que ocorre, né? O que pode ocasionar esses problemas posturais? A forma como eu me coloco, né, pode trazer outros problemas, que são aqueles três termos lá bastante utilizados. Vocês lembram o nome dos termos que quando acabam acontecendo problemas de postura? Como é que se chamam? O nome das células vocês lembram? As células ósseas, mas o nome das posturas, né? Que é o famoso, se a gente for pensar corcunda, qual seria o nome da postura do corcunda? Corcunda já seria um nome popular, né, para isso. E aí, esse assunto é importante para vocês entenderem. Sim, o Luiz lembrou aí, né? Na verdade, o nome é a cifose. Quando a gente utiliza esses sufixos, prefixos, e vocês podem lembrar, né? Hiper, aquilo que ainda é até mais agravado ainda. Então, nesse caso, a posição do pescoço é a cifose mesmo, quando ela é inclinada à frente, né? E o que a gente faz para evitar? Tentar, se você passa muitas horas, fazer aquele alongamento, fazer o ajuste da postura, evitar, né? A gente fica muitas vezes a cifose para o telefone, fica lá no telefone muito tempo abaixado, tenta, sei lá, bota ele numa posição melhor para olhar, o computador, né? Isso tudo tem um termo também, se vocês quiserem depois pesquisar, que é chamado de ergonomia. A ergonomia é algo que... Vamos abrir aqui um quadro para a gente lembrar desses pontos e vocês depois lembrarem. Cadê aqui? Será?
Apresentar, informar um problema. Aqui. Opa, tá aqui. Vocês já usaram esse quadro aqui, o Jamboard? Já viram? Todos vocês vão ter a possibilidade de editar esse quadro, tá? Tá bom, Vinícius, até mais. E se vocês estiverem acessando pelo celular, dá para clicar aí e verificar se abrir. Aí lembra de fazer aquela situação de colocar o telefone na posição horizontal, ok? Tá aparecendo para vocês aí ou não? Vocês conseguiram acessar o Jamboard? O link que eu passei aí? Alô? Não estão vendo? E agora vocês estão vendo eu compartilhar a tela? Agora sim, agora sim. Se tiver que fazer o download, tenta o seguinte, Luiz, se é pelo celular. No teu navegador de internet, vê a opção lá dos 3 pontinhos e clica lá para acessar como o modelo do telefone, como se estivesse entrando no navegador de telefone. O Jamboard tem o aplicativo dele, é um aplicativo interessante para a gente utilizar nessas aulas online, porque vira um quadro que pode ser interativo e que você pode colocar post-its. Então, se você clicar nos 3 pontinhos do seu telefone, tem a opção aqui para computador. Não sei se vai dar para ver aqui na tela. Não dá para ver? Não dá para ver por causa do plano de fundo. Verifiquem aí. Tela verde, espera aí. Configurações. Em cima aqui, ó, 3 pontinhos. Verifica pelo navegador ou desktop, né? Tem essa pelo computador, para computador ou desktop. Essa função faz com que vocês acessem o telefone, né, o navegador de vocês, via... vou aqui mudar para outro local daqui de casa. Acessem o computador, o telefone, o navegador, né, de outra forma. E conseguem abrir agora? Conseguiram ver de alguma forma a janela? Fica difícil de navegar um pouquinho, né? Mas vamos lá. Então, alguns pontos que a gente que eu vou escrever aqui, para vocês lembrarem. Depois a gente pode criar e compartilhar isso aqui. Quem lembrar aí dos termos, né? Problemas posturais. Quais são? Estão vendo meu post-it? Sim, professor, tô vendo. Estão vendo aí problemas posturais quais são, né? O Luiz citou lá aquela hora. Eu posso escrever aqui por um post-it também, eu posso abrir uma caixa de texto. Essa é uma ferramenta bem legal de a gente utilizar, pessoal. Vocês podem testar depois. Temos a cifose. Qual é o nome do outro que vocês lembram de alguma forma? Lordose. E a escoliose. Vocês saberiam dizer o que o Luiz falou? A cifose tem mais a ver com o quê? Qual é a região do corpo que ela afeta? Alô? Saberiam dizer? Alguém lembra? Luiz falou do cifótico. Qual é a região do corpo que ela afeta? Eu só sei da escoliose. A escoliose. Então diga qual é a escoliose. Foi a Laura que falou? Foi? Não, é a Hannah. Calma, Ana, professor. Acho É que um eu sei. desvio na coluna. O desvio na coluna, não é? Mas pensa que todos são desvios na colunas. Então a escoliose é o desvio lateral. Uhum. E Lateral. o da cifose é das pernas e dos braços, né, não? Nada disso. Cifose na região que a gente vai chamar de cervical, região do pescoço. Tanto que
vai acontecer, que a gente chama, né, o corcunda, é a região aqui em cima. E a lordose, muitas vezes, entende-se, né, as pessoas gostam de aparecer meio com uma lordose, porque com a curvatura que acontece na região lombar, que é a região acima do glúteo, de certa forma o glúteo fica empinado, né? E o cara acha, olha só o tamanho daquela bunda. Mas, na verdade, é uma curvatura grande na lombar, que isso muitas vezes das piores situações que causam mais dor, né, pessoal? A lordose, principalmente a gente que fica muito sentado, é onde vai ocorrer esse problema postural. Agora, outros fatores que podem influenciar isso aqui, isso foi bem abordado lá na apresentação da aula e no material que eu copiei para vocês lá na Google Sala de Aula. O que pode ocasionar esses problemas posturais? A gente falou, a má postura, a posição que eu fico, outros problemas que podem ocasionar. Quais seriam outros problemas que podem ocasionar esses problemas de postura? Exercícios mal feitos, professor. O exercício mal feito, né? Sim, sim. Tem a ver com carregar pesos de forma errada, né? E que está desde um exercício mal executado até o básico de vocês, que a gente fala um bocado para vocês. Eu tenho certeza que esse assunto é falado para vocês desde que vocês estão lá no ensino fundamental, né? Ajeita a mochila nas costas, tenta distribuir melhor o peso nas costas. Isso tem a ver com exercício mal feito. Na verdade, é como você distribui o peso no seu corpo. Pensa o seguinte, pessoal. A gente evoluiu, né? Vamos pensar em ser evoluídos, né? A teoria da evolução diz que a gente saiu da posição abaixado, né, quase dando de 4 patas para a posição ereta. Isso nos deu possibilidade, por exemplo, com o desenvolvimento das nossas mãos, né, para fazer coisas detalhadas, e o chamado polegar opositor, que ele faz essa posição, fica oposto ao indicador e faz a gente poder fazer essa posição de pinça, né? Então, muitas vezes exige-se que o aluno escreva muito a caneta por causa desse movimento. Ele precisa entender que isso desenvolve habilidades finas, né? Aquilo que a gente chama de coordenação motora fina. Então, por a gente ter mudado essa posição ao longo de muito tempo de evolução, talvez possam ter ocorrido problemas posturais que não existiriam, porque a gente fica muito em pé. Aí depois, lembrando aí o que o Hugo fala, né? O exercício mal executado. Hoje em dia, vamos falar de exercício físico. As pessoas pensam bastante no seguinte: já uma tendência, né, na educação física, vamos pensar no treinamento de força, que não se faça mais exercícios, ou retire exercícios que você coloca o peso acima da coluna, tipo agachamento, né? Agachamento com peso. Vamos ver se aparece aqui uma imagem para a gente colocar. Se vocês quiserem editar junto comigo aí o quadro, eu gostaria que vocês fizessem isso, podendo incluir algumas coisas, mas façam o favor de ser coisas certas, né? Não colocar besteira, por favor. Tá carregando a imagem para vocês? Carregou? Tá, não, professor. Não. Sim. Não. Carregou? Carregou. Uma barra nas costas? Carregou. Eu começaria aqui para falar. Jogo de quantos erros? O que vocês acham que não essa moça que está aí nessa foto não deveria fazer para treinar, hein? Quem fez aula prática comigo vai lembrar essa. O que vocês acham que, não, na minha opinião, né, e fundamentado nas teorias de segurança, o que vocês acham que está errado aí, começando, logo de cara? Hein, Radassa? Eu não tô vendo, professor. Não tá vendo, Luiz? Alguém descreve a foto aí. Tem uma mulher
carregando o peso e a gente já começa a ver. E o Hugo, não está inclinada essa barra nas costas dela? Está bem encaixada a posição? Tem uma mulher e um cara Oi, atrás. professor. Tá vendo a foto, Travou. Hugo? Sim, agora eu tô vendo. E a posição tu acha que a barra dela tá certa aí? Ah, rapaz, daqui do meu ponto de vista, não. Ela tá meio inclinada, caída para um lado só, não é Sim, verdade? Então sim. já começa aí um desequilíbrio errado de postura, né? Isso é bem de acordo com o assunto que a gente estava falando, mas a minha implicância aqui era já falar. Essa menina com esse cabelo solto treinando aí, será que não vai atrapalhar o movimento que ela está fazendo com esse peso nas costas? Olha só, ela precisa fazer uma posição ali para evitar que o cabelo caia nos olhos para ela enxergar, né? Isso é uma situação importante quando a gente vai fazer o exercício para nossa segurança, né? Então, tomem cuidado com as digital influencers que vocês acompanham por aí. Mas aqui é uma situação relativa à postura, ela está inclinada para um lado, então não está muito bem equilibrada a barra nas costas dela. Vamos ver aqui. Vocês conseguem ver o meu cursor quando eu coloco? Vamos ver aqui. Olha a posição aqui, estou desenhando, né? Está inclinada a barra. Isso é um problema que pode causar o quê? Qual seria o problema postural básico que a gente poderia entender que causaria? A Rosa falou ainda agora. Qual seria, Rosa? Calma, o quê? Vocês estão prestando atenção no que eu estou falando? Sim. Tu falaste ainda problema agora da que uma das... cifose? Primeira coisa, se a inclinação é lateral dela, pode ocasionar o quê? Não é a escoliose? Não Isso é? aí. Seria a escoliose, porque a posição que ela está utilizando aqui da barra nas costas está inclinada para um lado. Então, está bem ligado ao que o Hugo falou. Uma execução errada do exercício. Aqui não sei qual foi a situação da foto, eu coloquei uma pesquisa aleatória, né? Para a gente utilizar. E apareceu essa, mas já deu para ver que tem vários erros aí na postura dela. E usualmente, eu acho que vocês erram um bocado, principalmente na forma de distribuir a mochila de vocês, né? Usa só de um lado, ou faz aquela mochila que bate lá debaixo do glúteo, né? Quem depois for servir ao exército, aí, às Forças Armadas, vai saber qual é a orientação que se faz para carregar uma mochila nas costas, né? Que ela fique bem presa e plana as costas. Então, são pontos a gente pensar. Eu diria para vocês, pessoal, o ponto mais importante relativo à saúde desse assunto era que vocês tentem verificar a postura de vocês. E é aquele ponto. O que eu posso fazer para evitar que eu tenha problemas posturais? Então, a gente falou sobre uma coisa. Evitar posições que causem desequilíbrio muito grande no nosso corpo, ao ponto de causar pressões na nossa coluna vertebral. E aí, foi o que o Hugo falou, fazer uma execução errada de um exercício. Outros pontos que podem atrapalhar ou podem contribuir para a melhora da nossa saúde nesse ponto da saúde da coluna, né? Saúde óssea. Foi falado lá eu postei isso na nossa Google Sala de Aula e foi falado na aula lá. Quais seriam? Tem sido falado bastante agora durante a pandemia, né, como um dos fatores que ajuda a evitar o desenvolvimento do corona. Qual seria? Qual vitamina? Alô. Vitamina C, C? Alô. Não é a vitamina D? D, professor? Vitamina D. Vitamina D de dado. E a vitamina D de dado, ela... O que ocorre? Ela é aquela que é sintetizada principalmente quando a gente toma sol, né? Então, é importante que vocês, para
fortalecimento do sistema ósseo, tentem buscar momentos em que vocês vão pegar um pouquinho de sol. Isso foi falado na aula que foi apresentada, e aí, inclusive, é interessante discutir esse ponto, né? É que antigamente eu me lembro mais jovem, assim, na idade mais novo que vocês, falavam assim, não se pode tomar sol nos horários de meio-dia ou após as 10, né? Vocês já ouviram isso? É uma prática para vocês? Já. Dizem Já, que faz já. mal e Já. tal. Pois é que Já. poderia causar o problemas de tipo de câncer de pele, né? Mas hoje em dia tem se falado, há uma mudança, uma visão diferente na ciência, que a vitamina D pega nos momentos de maior sol, que seria importante, né? Claro, você não deve passar 3, 4 horas tomando sol, aquele sol ali, mas talvez 10, 15 minutos desse sol seria positivo para a sua saúde. Então, a ciência vai mudando algumas coisas, né? E a gente precisa acompanhar, às vezes até volta depois. É importante pensar sobre isso. Sintetizada sob a exposição solar. Eu vou escrever aqui. Viram aí meu post-it? Então isso aí vai ficar na nossa aula, tá? E vocês que receberam esse compartilhamento vão conseguir acessar depois essa apresentação. Tá, vamos lá. Eu vou passar agora para uma escoliose idiopática, ela não tem uma causa específica. Tu pode explicar o que é essa escoliose idiopática, Anaila? A escoliose idiopática, ela tem duas formas, tipo em S e em C. E tipo, ela já aparece com 11 anos, novas, assim, entendeu? E ela não tem uma causa específica. Tipo, não foi comprovado se tem alguma coisa que desenvolver. Eu diria para ti, Hannah. Tipo, não tem uma postura, não é uma postura, é alguma coisa que não tem. Talvez a parte genética, né? Ou um enfraquecimento muscular. Uhum. Eu diria que é fruto da nossa evolução, pessoal. Como a gente estava falando antes, a gente saiu da posição quadrúpede para a posição ereta e muitas coisas a gente mudou, outras ficaram. Aí a gente pode analisar isso. Eu converso de vez em quando aqui com a minha esposa, que é professora de educação física e gosta muito de investigar outras áreas, né? Assim, saindo um pouco do usual. E ela fala um bocado sobre a saúde na formação do feto, do bebê, e que durante a formação, né, a gestação, algumas situações ocorrem e que vão influenciar o resto da vida daquela pessoa. Então, talvez pode ser que uma situação na gestação que não conseguiu ser muito bem analisada ou vista causou esse problema, né? Eu, por exemplo, nasci de 7 meses, então há características de bebês, né, que nasceram com menos tempo e que não se desenvolveram totalmente para sair. Aí tem algumas características específicas, talvez seja isso. Eu não estou aqui chutando, né? Eu não pesquisei sobre isso e, na verdade, eu acho que é um assunto, quando você traz aí, poderia trazer para a gente discutir na próxima aula, certo? Então, esses pontos são importantes. Quer completar, Hannah? Não, só isso mesmo. Tá. Eu acho que se vocês trouxerem isso aí para a gente falar, discutir, eu acho que é interessante, pessoal. Vamos lá. Então, são pontos para vocês analisarem, verificarem os nomes das células, né? E que é assunto que vai servir para vocês, muito provavelmente em vestibular, na área de biologia, mas para a educação física, tomar isso como esses pontos relativos à saúde. Vamos olhar aqui como é que está o resultado. Professor, eu acho que você está bugado aí. Travou minha tela? Tá me ouvindo? Tá travado, ela tá travada essa tela. Mas você está me ouvindo? Mesmo. Sim.
Não, tá ouvindo de boa, só tá Não, a treinando. gente tá ouvindo, só não tá vendo. Tá. Vou Acho que é melhor desligar assim minha câmera e vou ligar de novo. Aí vamos ver se melhora. Já. Aí, voltou. Aí. Voltou. Beleza. Vamos aqui para análise do resultado dos exercícios aí. Importante, quem ainda não fez, faça. Eu solicitei a vocês até sexta-feira para que vocês façam esse exercício. Tá simples, então executem, né? O primeiro exercício foi o caça-palavras e temos 47 pessoas que responderam. Estão vendo aí? Estão conseguindo ver? Então, eram 3 pontos apenas, o máximo, né? E a maioria acertou os 3, a média 2,4, né? Então, vocês podem ver nas barras que a maioria das pessoas acertou, parece que erram a segunda, né? E o Matheus Azevedo é o que acertou mais rápido. Então, o jogo é tão rápido, aí os alunos dizem, né? Poxa, é muita atividade. Essa atividade aqui o cara demora 9 segundos para fazer, como é que pode ser muita atividade, né? Eu faço em 5. Pois é, né? Aqui Ei, professor, pode fazer ainda? é para fazer até sexta-feira. Que atividade é essa? Tá na Google Sala de Aula as 2 atividades, relacionar, e essa aqui é o caça-palavras, né? Então aqui são os resultados de vocês, aqui aparece para mim. É simples, é ler o que está na Google Sala de Aula e no caderno do estudante e você vai conseguir responder ao exercício. Esse é o ponto principal, não tem dificuldade, não tem saída, não tem outra saída. Lê o que está lá e vai responder, que vocês com certeza vão se dar bem no exercício. O exercício 1 vale 3 e o outro vale 7, vão ser somados e virar uma nota 10, né? Estou abrindo aqui o outro exercício que eu precisei criar na outra conta, porque acabaram os meus recursos grátis nesse programa. Vamos lá, apresentar uma guia. Resultados do segundo ano para o exercício do sistema ósseo e exercício físico. E essa era a questão, a que falava muito bem sobre esses assuntos que a gente está abordando agora, né? Quais as funções do sistema ósseo? Então, essa era uma questão. Marque as afirmações corretas sobre a saúde do sistema ósseo. E aqui vai aparecendo quem respondeu, né? Então, quem não respondeu ainda, responda. E aí você tinha que colocar as afirmações corretas sobre ele, né? O que é errado você não marca, ok? Temos aí o Batatinha fez 1 em 1.4, né? Bem rápido. 38 alunos já responderam com a média de 6.4 e 20 alunos acertaram tudo. Então tá simples de realizar. Procurem lá na Google Sala de Aula que vocês vão conseguir responder. Vamos lá, pessoal, para o nosso ponto de pauta. Vamos prestar atenção aqui, vamos evitar a bagunça no chat. Qual é o nosso próximo ponto de pauta, pessoal? Análise dos exercícios, agora avaliação do último encontro. Então, hoje, eu gostaria de fazer algo até que fosse melhor do último, mas toda essa situação que a gente está passando, dessa formação que está sendo bem positiva, mas não consegui, né? Mas a gente já vai compartilhando aqui, vamos olhar o que vocês falaram sobre a avaliação do encontro. E aí a gente pode buscar fazer outras situações. Apresentar a guia, eu quero a avaliação do encontro. Então, os alunos responderam aqui. Estão vendo a tela com os resultados? Sim. Sim. Então, a maioria dos Sim, alunos que respondeu, temos 11 do segundo ano 2 e 12 do segundo ano 1, né? Um pouquinho mais do segundo ano 1. E é curioso isso, né? Hoje eu perguntei para vocês se vocês queriam manter. Aqui a gente tem mais alunos do segundo ano 2, só que os exercícios, né? A maioria que faz o segundo ano 1. Eu já estou com o terceiro ano com essa turma e a gente
faz coisas boas e vocês, principalmente do segundo ano 1, são bons a fazer, mas tem muita resistência em querer fazer, parece, não entendo, mas a gente uma hora vai achar o ponto certo, né, Aira? Sobre o encontro, 11 disseram que representa 78,6 que atingiu a expectativa e outros 3, 21,4 falaram que superou as expectativas. Para os colegas de vocês do primeiro ano, teve gente que disse que foi abaixo da expectativa, hein? Eles estão mais exigentes do que vocês. Porque participou, então alguns disseram que era para encontrar os colegas, mas a maioria falou que era para aprender mais, né? Para tirar dúvidas e outros para se distrair. E o que você gostaria de ter? Os jogos e gincanas, então, usar essa Word Wall, eu vou tentar usar sempre que puder, só que é um recurso gratuito, e aí se você começa a usar muito, acaba. Aí eu tenho que inventar uma conta nova para poder criar novos recursos lá. Ou pagar, né, para utilizar. Trabalhos em grupo, 35,7, qual é a segunda mais? Temos apresentação de slides e debates, né? Debates a gente pode fazer, pessoal, agora nós precisaríamos achar os assuntos polêmicos, né, para definir lado a favor, lado contrário, para desenvolver. Eu sugiro que vocês pensem aí o que vocês gostariam de saber sobre, dentro do assunto da educação física escolar, da cultura corporal do movimento, o que vocês acham importante a discutir, né? Para o primeiro ano, eu defini já um assunto, a gente discutiu isso, e eu gostaria de depois fazer e convidá-los para participar, talvez, por videochamada, ou talvez no YouTube, né, que a gente poderia ter mais pessoas participando, mas o tema do debate deles vai ser os jogos eletrônicos, e a gente vai tentar trabalhar em cima. É esporte ou não é, né? Basicamente isso. Agora vocês pensem em algo que está mais ligado ao tema de vocês agora. Já saiu o tema do segundo bloco, eu não me lembro agora, vou postar amanhã é provável na Google Sala de Aula para lembrar vocês sobre os novos temas. E que mais? O que você gostaria que tivesse, né, os debates? Tiveram pessoas que responderam aqui, poderia ter mais aulas por vídeo chamada, não tenho o que criticar, ter esse encontro é bom porque posso falar e conversar com os meus amigos, né? Eu diria a vocês, façam isso com os colegas de vocês, independente de um professor estar dizendo para vocês organizarem, pessoal. Vocês talvez se conhecem um bocado de tempo, né? E tão longe aí, façam esses encontros. Porque não participou? Tinha outro compromisso, internet ruim, sem equipamento adequado. E, de novo, jogos e gincanas, né? Correção dos exercícios a gente fez, foi em segundo, aqui os debates, uma pessoa. Beleza, pessoal. Vamos encaminhar, então, para o nosso último ponto da pauta, que é o novo ensino médio. Eu estava pensando em a gente fazer esse encontro em 30, 40 minutos, mas já vamos aí para do ponto que a gente começou verdadeiramente a aula, né, que foi 7h40, são 44 minutos. Antes de eu passar para esse ponto do projeto, eu queria falar um pouquinho sobre uma pergunta que o Hugo fez no privado. Pode explicar melhor sobre o que tu queria saber, Hugo, para todo mundo? Fala Não, aí, Hugo. tipo, se o senhor indicaria, assim, não que o senhor use esses aplicativos que a gente vê muito na Google Play por aí, de exercício e tal. Por exemplo, de malhar a coxa, de malhar a bunda, de malhar o abdômen, essas coisas. Se o senhor indicaria algum desses para as pessoas fazerem, entendeu? Se eles são bons. Bicho? Ele quer malhar o glúteo. Ele quer malhar. Hugo, eu diria para ti, tu falaste, senão que eu uso, né? Eu não uso, assim, mas eu acho interessante, porque são aplicativos que te ajudam a entender algumas questões, né? A gente estudou no ano passado, lá no primeiro ano, e foi assunto do aula em casa, né? E eu passei exercícios para vocês sobre cargas de treino. E foi dos assuntos que eu me lembro que foi dos mais... que teve mais participação, desde... passou aquele vídeo do One Punch Man, vocês lembram? O cara dizia que
Para ele ficar forte, né? Vamos evitar aí, por favor, as manifestações do tipo no chat. Mas ele dizia, o cara tem que correr 10 quilômetros todo dia, fazer 100 flexões, né, e tantos abdominais, vocês lembram disso? Que é um trecho do anime, professor, eu lembro. Eu lembro. One Punch Man, né? Eu achei interessante aquilo ali, porque fez a gente discutir esse ponto que é a carga de treino, carga de treinamento, que é organizada por entender esses pontos que o Hugo tá perguntando, que os aplicativos têm. Eles apresentam quantidade de séries, quantidade de repetições, né? O peso que seria utilizado. Mas eu nunca não utilizei assim um aplicativo desse. O único que eu já utilizei, Hugo, foi o professor, Samsung é que Health. é de disciplina, professor. Oi, Que Luiz. é diferente de ter uma pessoa auxiliando você a fazer o treino, as séries, porque vai mais pela própria pessoa, mas dá preguiça também, né? Claro. Às vezes a gente para e não faz uma semana. Mas pensa o seguinte, pessoal, o aplicativo ele vai ser um auxílio. Eu estou dizendo para vocês, eu não conheço, eu já usei o Samsung Health, que vem basicamente no pacote do telefone Samsung, né, os Androids, e ele media o sono. Eu usei um dia para andar na esteira e ele ficava medindo, né? Depois eu comecei a incluir, por exemplo, a minha alimentação lá, o que eu colocava de alimentos, que eu ingeria, quantidade de exercício, eu achei interessante. Só que eu parei de usar, que fica muitas vezes muito tempo ali. Agora o aplicativo que vai indicar exercícios, eu não sei assim se tem um bom. Mas eu vou dizer para vocês, se vocês quiserem achar, eu vejo, tem um cara que eu acho interessante na internet, e eu acho que ele tem, não sei se tem aplicativo, mas ele tem site no YouTube, que é um barbado, assim, que faz meio calvo, né? Sérgio Bertolucci, não sei se vocês já viram. E ele faz os treinos sem camisa e tal. Tipo calistenia. Basicamente são exercícios com peso do corpo. E ali você pode executar aqueles movimentos básicos, né, que são simples, que a gente fazia nas nossas aulas práticas, né, de flexão de braço, polichinelo, apoio nas costas para fazer a cadeirinha. Só que o Sérgio Bertolucci, ele organiza um pouquinho melhor em séries, né, e repetições, e faz exercícios que ele utiliza principalmente a força com a mobilidade. Não é só ficar parado e fazer o mesmo movimento, né? Ele faz o movimento aqui dessa flexão, mas em movimento para o lado. E é interessante como se organiza. Então, eu tinha um aplicativo aqui, mas nem sei se ainda tem. Eu não usei muito, Hugo. Então, eu não saberia dizer. Eu acho que é um tema a gente pesquisar. Pode ser um trabalho para a gente fazer, Hugo. Pesquisar e testar os aplicativos melhores para exercício físico. O que tu acha da gente pensar sobre isso aí? Tu utilizaste algum? Quem, eu? Não. Já usei sim, já usei. Qual que tu usaste? Aquele de 60 segundos, né, que dá de emagrecer e tal, de ganhar músculo, essas coisas. E aí, o que tu achaste? Te ajudou de alguma forma? Relativamente sim. Aí foi quando a gente começou a fazer aqueles exercícios antes da prática, e eu vi muitos exercícios parecidos mesmo do aplicativo e o que o senhor ensinava, tipo aquele agachamento, aquele de tocar na ponta do pé, essas coisas. Aquele é para flexibilidade, né? Pensa o seguinte, pessoal. Se você se preocupa e quer melhorar sua forma física, né, em casa, fazer. Tem que buscar fazer, e o aplicativo, de novo, ele vai te ajudar a dar sugestões de exercícios, mas o ponto principal é que você precisa se conhecer. E você só vai se conhecer se testando. Só que é importante saber qual é o limite, né? E tomar cuidado para não ultrapassar fortemente esses limites. Porque quando você ultrapassa muito forte, pode ter um problema de saúde, pode ter um acidente. Então, justamente o Paulo falou ali, tem que se descobrir, não é brincadeira não, é testar, mas é testar com certa segurança, né? A internet, ela te dá a possibilidade de acessar muitas coisas, mas não adianta, você não vai ficar assim
fazendo qualquer coisa, né? Tem certos movimentos aí que a gente vê na internet também, as pessoas testando, o cara vai lá para o exercício que é de fazer supino e desce lá de baixo e usa a perna, né? Aí a segurança está afetada. E outros movimentos que você se coloca em desequilíbrio carregando muito peso. Então é aquele problema, pode causar um problema postural, pode derrubar o peso e você se machucar. Então, eu posso dar uma olhada sobre esses aplicativos aí, a gente pode pensar sobre, tu pode trazer aí. Mas eu diria, faz o básico, né? Flexão abdominal, com mobilidade e saltos no mesmo lugar. Eu tenho certeza que vai começar a evoluir. Agora, o principal ponto tem que ter a regularidade, não pode deixar de fazer, né? O glúteo é importantíssimo. Nessa pandemia, como, poxa, tem mais tempo agora, estou em casa, né, mesmo trabalhando muito, mas eu estou treinando bem mais do que antes. A regularidade que eu mantive é grande e eu consegui colocar o treino de membros inferiores, né, na rotina. Então, ontem foi dia de treinar glúteo, treinar coxa, né, fazer os agachamentos, fazer os avanços, fazer os saltos. E aí é importante fazer, pessoal, não deixem de fazer, não existe essa de treinamento para mulher e treinamento para homem. O corpo é como um todo, músculos, né, vão estar de forma igual nas pessoas em quantidade. Claro, uns mais evoluídos têm mais facilidade para evoluir uma parte ou outra por causa dessa diferença biológica. Mas é importante treinar, sim, porque essa parte, né, principalmente do corpo aí, essa parte central formada por glúteo, abdômen e coxas é a parte central, que a gente chama de core. Ok? Vocês estão na bagunça, né? Entendeu, Hugo? Tá tranquilo aí a resposta? Podemos passar para o próximo ponto? Sim, professor, sim, professor. Tá, vamos lá. Próximo ponto, eu queria falar um pouquinho para vocês, para a gente começar a encerrar, sobre essa reunião que a gente está tendo aí nessas semanas, né? A reunião é uma formação, são cursos que a gente está participando e todos os professores do ensino médio estão participando para falar sobre a mudança do ensino médio, né? E vocês estão no segundo ano, então devem ainda, quando a gente voltar para as atividades presenciais, participar dessas mudanças que devem começar principalmente por oferta de algumas matérias optativas, né, em que você vai ter possibilidade de escolher, e para depois chegar na próxima etapa do novo ensino médio, que é ter a possibilidade de escolher uma série de matérias que a gente vai chamar de itinerário formativo. Então vamos chegar lá ainda, mas isso deve ocorrer na volta. Eu diria a vocês que comecem a pensar sobre isso, em matérias que vocês gostariam de realizar, está relacionada com o que vocês querem seguir depois da escola, né, um ponto importante, e ficar ansiosos, né, para essas boas mudanças. Eu também espero que seja para o melhor, né, as discussões estão bem legais, porque os professores entendem, querem fazer a mudança, mas eles entendem que a forma como começa a aparecer vai aumentar muito a quantidade de trabalho que a gente tem. Um professor vai ter 3 disciplinas acabando tendo que ensinar, né? Que é a disciplina eletiva, tem um estudo orientado, tem uma disciplina que chama projeto de vida, e esse é um ponto interessante, que é aquela que vai orientar os alunos para o que ele quer fazer, né, pós-escola. Então, é importante vocês pesquisarem, eu vou passar para vocês alguns assuntos. A Aira está perguntando se os outros professores vão fazer. Eu já vi que os professores de história, não sei quem está dando aula para o segundo ano, acho que é a professora Isa para vocês, né? Mas o professor de história, eu acho, ou é o Lucas? Quem é que dá aula de história para vocês? É o Lucas ou É a a Isa? Isa, professor. A Isa. A Isa. É essa aí mesmo. O professor Lucas, ele já fez encontros, né? Eu sei que a professora Jaciara, ela dá aula de química para vocês? Não, não pro segundo. Não. Não, dá não. Ela tinha marcado o encontro, né? Quem dá aula de arte para vocês? É o Sidney. É o Sidney. Sidney. Ele já fez uma live, não fez com vocês? Professora Fez, mas ninguém viu. Ninguém viu. Então é sempre...
Começa por essa, Ele né? fez o Facebook. A ideia do Facebook dele, eu acho positivíssima, porque lá, pensem o seguinte, pessoal, o Facebook, Eu não uso o Facebook, professor. Eu também não eu concordo. estou tem mais gente percebendo que as usa. pessoas estão deixando de usar, os jovens principalmente estão mais no Instagram, né? Instagram. É. Eu não uso nem Instagram. Instagram. Mentira que eu Facebook. Mas pense o seguinte, o TikTok. Instagram, WhatsApp e Facebook fazem parte hoje do mesma empresa, não é verdade? Então, essas três, É do cara lá, do Zuckerberg lá. elas tentam trabalhar com alguma lógica de melhorar os seus produtos. E o professor Sidney, ele teve uma boa experiência em grupos do Facebook e tentando utilizar para fazer com que os alunos participem, né? Eu diria para vocês, vocês não estão usando, mas tentem, se vocês tiverem a possibilidade de usar, pessoal. É aquela história, ano passado eu comecei a fazer eu fiz uma reunião, acho que pelo Zoom com alguns alunos, aí depois o Google Meet, Discord. também foram alguns, né? E vocês propuseram o Discord. Alguns alunos vieram, mas também não foi uma grande quantidade. Está mais ou menos na quantidade de hoje, que a gente está tendo hoje aqui. Claro, todas aquelas situações, né? De mudança. Mas os professores, estava sendo organizado um quadro de horário para isso acontecer. Agora eu digo para vocês, se vocês quiserem que isso ocorra, tem uma forma, Aira. Manda mensagem para o professor direto, porque vocês estão com acesso ao WhatsApp dele, escrevam no grupo do WhatsApp, professor, a gente gostaria de uma live com o senhor, escrevam isso, pô. Quanto mais vocês questionarem isso, pedirem, o professor, ele trabalha pela motivação de vocês, pô. Né? Vocês nem acessaram o Orkut, vocês nem chegaram, quando acho que vocês passaram a ter rede social, já tinha acabado o Orkut, né? É aquela história, quando eu cheguei aqui nessa internet, era mato. Eu peguei o Orkut. Eu me lembro que tinha um negocinho lá do bonequinho que dava pra te botar lá a tua roupa e tal, era mó top. O Orkut, Esse aí é o Windows Messenger, Léo. Não, bicho, era o Orkut. O Orkut eu usei, foi a primeira rede social mais utilizada, né, na época. E as coisas interessantes que tinham no Orkut era o testimonial, que você escrevia uma mensagem que ficava na capa de entrada do perfil, que um amigo escreveu, eu gosto muito dessa pessoa porque ela é isso e aquilo, e ficava lá. E aí, se hoje são a quantidade de curtidas, né, que as pessoas valorizam, a quantidade de seguidores, era o testemunho que era interessante. Poxa, olha o que esse pessoal escreveu para o outro. A troca de mensagem no Orkut era por scrap, né? Você passava, tinha uma página e todo mundo conseguia ver também. O Orkut era muito isso. Tudo que você postava, as pessoas viam, tinha as fotos também, os álbuns de fotos. E aí tinha as comunidades também, né? As comunidades. Mas antes até do Orkut, tinha o Messenger, que era a troca de mensagem no computador. Skype. Teve o ICQ e tinha os canais. Né? Skype Era conferência, né? Individual. Skype era da hora, um contra Skype um, era né? lenda. Mas tinha também o ICQ, que era... e tinha um que chamava-se Mirk, se vocês quiserem depois pesquisar. Esse aí é do Zold, não lembro não. Mirk era tipo salas abertas, né, tipo de chat, e que as pessoas iam conversando, e tinha temas, né, homes, assim, para cada tema. Então o Mirk era interessante, que era mensagem só escrita, né, aí depois começa a aparecer as imagens. Mas eu digo o seguinte, Aira, voltando ao assunto, perguntem aos professores, se vocês perguntarem, professor, a gente gostaria de ter um encontro com o senhor online, vamos fazer, pô, a gente está com dúvida, a gente queria se encontrar, falem isso, eu tenho certeza que se vocês falarem isso, eles vão fazer, eu tenho certeza que isso vai acontecer, se vocês pedirem. Agora, se vocês ficarem nessa, é melhor porque não tem trabalho, vai continuar, eu finjo que ensino, eu finjo que aprendo, né? O Vampeta falou, o Flamengo finge que me paga, eu finjo que jogo. É basicamente isso. O que Flamengo,
2005, sei lá, quando teve o Vampeta, Denilson no Flamengo. 2006. E pessoal, então eu acho que é isso, hein? Tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar ainda? Não, professor, não. Não, professor. Tá tudo sob A gente controle. está batendo 1 hora agora. Mais eu uma vou hora, fazer. mais uma hora. Vamos fazer o seguinte. Eu vou trabalhar aqui em cima do planejamento. Eu vou postar para vocês a programação do próximo bloco e ver qual é o tema que vai ser abordado para a gente pensar o que nós vamos fazer. Importante para vocês, eu queria que vocês... Eu trabalhei um bocado nas últimas semanas na criação do site da Associação de Pais e Mestres. Eu postei nos grupos de pais. Nesse site tem informações voltadas a vocês também, uma área lá, apoio a estudantes e pais e estudantes. Então lá tem algumas informações sobre conta institucional, eu vou postar um negócio lá sobre o Cinetran que eu vi. Então é um canal de comunicação da escola pela Associação de Pais e Mestres. Claro, os pais e mestres, né, que fazem parte dessa associação, são os pais são os pais de vocês. O aluno não é associado da PMC, mas pensa o seguinte, a Associação de Pais e Mestres existe para fazer a escola funcionar. A escola precisa funcionar para quem? Para quem? Quê? Para quem que a escola precisa funcionar? Para os Os alunos. alunos. Para os alunos, né, para eles se desenvolverem pela educação. Então, esse site aí é para todo mundo acessar e para a gente ter algumas informações concentradas num ponto. Dê uma navegada lá, que tudo que eu fizer que é importante ali, que a associação produzir, vai para lá, para essa área. E aí fica salvo e ajuda, por exemplo, informações que as pessoas ficam passando aqui. Eu não sei como fazer isso. Acessem lá, busquem lá, que vai ter algumas informações para vocês. Tem uma página só sobre o aula em casa. Vou compartilhar aqui com vocês para vocês darem uma olhada. E tem a versão para celular dele também. Então, aqui é quase vender o peixe, né? Estão vendo o site aí agora? Amor. Tamo. Tá vendo aí? Então tem uma parte aqui principal. Nessa barra aqui tem os tutoriais para professores e para estudantes. Tem algumas informações, por exemplo, o Radassa e Paulo participaram no passado do PCE, do Programa Ciência na Escola. Esse edital foi aberto novamente por esse ano, a versão 2021. Então, se vocês quiserem acessar, tem lá a postagem, né? E aí, nesse caso, perguntar aos professores de vocês, professor, eu queria participar, me coloca no projeto aí, faz uma seleção para o projeto, que tem uma bolsa, né, de R$ 150 para os alunos durante 5 meses, bolsa para o professor, claro, é trabalho, né, a gente sabe que tem muita coisa para fazer, mas é uma fonte de renda e você vai aprendendo, né? Verdade, Temos top, mano. Aqui situações relativas à conta institucional, são as notícias. Temos a prestação de contas da associação. Botei aqui uma mensagem sobre o Covid, né? E aqui as redes sociais da Associação de Pais e Mestres. O Facebook, Instagram, YouTube, o e-mail e o WhatsApp. Que nesse caso é o meu número, né? Mas vamos lá. Aí tem algumas informações sobre o que é, e eu vou editar, vou trabalhar editando um pouquinho esse site esses dias, essa parte aqui. A área de participação que eu estou construindo, mas tem algumas coisas que eu vou colocar sobre as consultas, né? Eu passei nos grupos de pais de vocês sobre o horário para a nossa assembleia e os temas. Temos aqui o acesso a essas contas, que esse é um ponto importante. Vocês não participam, não votam, mas se o dinheiro é para ser usado na escola. Então tem aqui, se vocês quiserem acessar, quanto a escola recebeu pela Associação de Pais e Mestres. É um dinheiro diferente do que a SEDUC coloca, porque lá nesse da SEDUC a gente não interfere. Nesse aqui a escola pode dizer o que ela quer fazer em alguns programas. E eu vou editar isso aqui. Então temos aí o apoio pedagógico, que eu falei para vocês sobre pais e estudantes, né, para professores e para estudantes. Aqui alguns erros, como descobrir o código CIGIAN de vocês.
sobre o programa Aula em Casa aqui. Então tá resumido, né? Vocês podem pesquisar aqui o site direto, quais são os canais do YouTube que passam as aulas, qual é a forma de organização das aulas. Tem um bocado de coisa aqui que é feito para a escola. Se as pessoas não acessarem, é trabalho em vão. E tem os projetos, né, que já foram feitos, que estão em andamento, e vocês podem olhar aqui o que está sendo pensado para a escola, né? Temos aqui o projeto do Educação Conectada, que eu estou fazendo isso aqui, é uma ideia da gente transformar a escola toda com zona de internet. Vamos ver se a gente vai conseguir. Então, Internet na escola. é isso. Pessoal, eu agradeço a participação de vocês. Vamos confirmar para quinta-feira de novo o nosso encontro às 15h30 de novo? 13h30? Ficha. Que Beleza. foi Beleza. Fecha, Foi fecha. o horário, Se o Hugo foi não o horário quiser- mais votado, né? Por todos. mano. É, Três eu e- É verdade. 3h30 é muito Foi que- cedo. Na verdade, vocês votaram Porque é 16 meia-noite, e é. 10, né? 3h30 ainda tô 16 dormindo. Vocês votaram 16 e 10, 4 e 10 da Beleza. tarde, mas Que como isso, Ara? Que decepção. eu marquei para as quartas-feiras o encontro com os alunos do primeiro ano, eu posso fazer no mesmo horário na quinta-feira. Por que 3h30, pessoal? É o horário que ainda estaria no horário de aula de vocês, né? Então, eu É verdade. não estou inventando, Verdade, vamos fazer aula à concordo. noite. Eu, na verdade, até prefiro à noite. A Era fala, eu acordo tarde. Eu também não gosto de acordar muito cedo, não, mas tem que trabalhar, a gente faz, né? É a vida, né? Então, É meme, professor, Pois não é. por causa desse horário, não. pois é. Então, Acorda assim, É, pessoa. fica 15h30 para quinta-feira, tá bom? Alguma outra questão? Não. Então eu vou Não. parar aqui a gravação agora e eu vou pedir para vocês